Desejo a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estou fazendo esse vídeo, trazendo essa mensagem ao teu coração. O Senhor colocou essa mensagem no meu coração para estar compartilhando com você que vai assistir esse vídeo. Irmãos, vou procurar estar o máximo 15 minutinhos dessa palavra, para que não fique muito longa, né? Para que você às vezes até desista de assistir. Mas é uma mensagem rápida, mas é uma mensagem eficaz. Tem um propósito, que você abra o teu coração para Jesus Cristo, porque é Ele, através do Espírito Santo, que vai falar com você, através da sua palavra. Amém? E eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Lucas, capítulo número 12, de versículo 4 em diante. Do 4 em diante. Diz assim, acompanhe na Bíblia, o que o Senhor Jesus quer nos ensinar, para que a gente venha aprender com a sua palavra. Porque Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Diz assim, digo vós, amigos meus, não temeis os que matam o corpo, e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Até aqui. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos ensina, através da palavra, que eu e você não temos que temer aqueles que podem matar o corpo, que podem matar a carne. Seja, não devemos temer ao homem, não devemos temer a nem qualquer outra criatura, mas que nós devemos temer a Deus. Por que Jesus nos ensina esta palavra? Porque aqui Jesus está nos alertando que eu e você não temos que negar o Evangelho de Cristo, a salvação da nossa alma, com medo de pessoas, com medo de retaliações contra nossas vidas. E muitas vezes a gente desiste da nossa salvação. Por quê? Por causa do homem. Porque a gente tem medo de perseguição. Nós temos medo de retaliação. Por quê? Quando a gente abrimos o coração para Jesus, eu falo de mim mesmo. Quando a gente começa a caminhar com Jesus, vem uma luta, uma batalha espiritual em nossas vidas. Para quê? Para a gente desistir, voltar a ser o velho homem, praticar as coisas que a gente praticava o errado, pecaminosa diante de Deus. E muitas vezes, por vir perseguições no trabalho, na família, nos amigos, muitas pessoas julgando, criticando aquele caminho que você está caminhando, um caminho que, para o ser humano, os que não conhecem Jesus, é loucura, muitas vezes. Por quê? Porque eles não conhecem ainda, eles ainda não abriram o coração para Jesus, para eles entender como é maravilhoso você conhecer Jesus através da palavra, que o Espírito Santo ele vem nos trazendo sabedoria, nos mostrando que tudo aquilo que nós praticávamos, que era pecado, que desagradava a Deus, aquilo não era bom para nós. Aquilo simplesmente era um engano que o inimigo, que é o diabo, o inimigo é invisível também, nos enganava através dos desejos, né, da nossa carne. Então, os desejos que fazem a gente pecar, isso não agrada a Deus. Então, Jesus ele nos ensina que nós, quando abrimos o coração para Ele, quando a gente começamos a caminhar através do Evangelho, das Escrituras, abrindo o coração, deixando o Espírito Santo de Deus nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, então a gente vamos buscando colocar em prática, conhecer a cada dia e sair e ter uma conversão na nossa vida de que aquele caminho que a gente andava errado, errôneo, a gente começa a conhecer que aquilo era uma armadilha, que lá na frente nós ia cair nessa armadilha e perder a nossa salvação. E muitas vezes, muitos, quando começam a caminhar com Jesus, percebe que aqueles caminhos que a gente vivia no mundo era errado, era pecaminoso, que o salário do pecado é a morte, começa a caminhar com Jesus. Só que aí vem as lutas, começa a vir
as batalhas espirituais, as retaliação, para que a gente volte para o mundo novamente. Muitas vezes vem pessoas se levantando, vem pessoas nos caluniando, pessoas nos desanimando, nos entristecendo, porque o inimigo ele usa muitas pessoas. O inimigo ele não vai usar um pedaço de pau, o inimigo não vai usar um objeto morto, não. Ele usa algo, um ser humano, ele usa ser humano, ele usa pessoas com coração endurecido, com orgulho para poder ofender o outro e até mesmo até querer matar por causa do caminho de Cristo, como nós temos visto em muitos países aí. Muitos estão sendo mortos porque não nega a fé em Jesus Cristo, não nega a obediência da palavra. Não é uns crentes de boca, não, é de atitudes. Eles vão para as ruas pregar o evangelho para a salvação daqueles que crê, mas muitas vezes são mortos pelo homem maus, homens que não entenderam que Jesus Cristo é o Salvador. Então, é isso que Jesus fala, que nós não devemos ter medo, temer o homem, temer o ser humano, não temer, porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra o ser humano, a nossa luta é contra principados e potestades, seja, contra demônios, contra Satanás. E Jesus diz que nós não temos que ter medo dele também não. Por quê? Se mesmo que nós fomos mortos fisicamente, se nós morrer em Cristo, nunca morrerá, teremos a vida eterna. É isso que Jesus diz. Independente do que eu e você possa passar, luta, ser preso, nós temos que confiar, nós não temos que temer ao homem, não temos que temer a demônios, não, nós temos que temer a Deus. Por quê? Porque a partir do momento que eu e você desobedece a Deus por causa do homem, fazemos coisas erradas por causa que nós estamos com medo de nós sofrermos retaliação, de nós sermos mortos, a gente acaba negando a nossa fé. Acabamos negando o quê? A nossa salvação. Porque muitas vezes fazemos coisas erradas, preferimos desagradar a Deus, ao Criador, ao Salvador Jesus Cristo, para agradar o homem, fazendo coisas erradas. Porque estamos temendo ao homem, aquele que só mata o corpo. Mas aqui Jesus nos ensina que não devemos temer ao homem. Nós temos que temer a Deus, porque Deus ele é poderoso para tanto lançar o ser humano, matar o ser humano fisicamente, como lançar a alma do ser humano no inferno. É Deus que vai julgar todo ser humano. Aqueles que crê, obedecer e fazer o bem, procura obedecer a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que ele nos ensina. Esse será salvo. É o que crê, é o que obedece. Mas os que não crê, os que não quer saber do evangelho, os que não quer obedecer, porque eu vou sofrer perseguição, eu não quero ir para Jesus porque a gente tem que deixar muitas coisas para trás. Tudo o que você vai deixar para trás? Você vai deixar tudo aquilo que não presta para a sua vida, para a nossa vida. Foi o que eu aprendi com Jesus. E eu não tenho que temer voltar a fazer as velhas coisas, porque o homem de repente vai me perseguir, a mulher, no trabalho, na rua, ou até mesmo eu não posso, vou ser barrado de pregar o evangelho de Cristo, porque o homem vai me matar, eu vou ser preso. Não, porque eu não tenho que temer ao homem. Eu não tenho que temer as coisas dessa terra. Eu tenho que temer a Deus. Eu tenho que procurar obedecer a Deus, porque eu sei que é Ele que vai me julgar. Eu que vou, como está escrito lá em Hebreus 4,13, que nada está oculto diante dele, e é com ele que eu e você vamos tratar naquele grande dia. Então nós temos que temer a quem? Ao juiz, que é Deus, é ele que vai julgar todo ser humano. Então é isso que Jesus está nos ensinando. E aqui a palavra do Senhor vai nos ensinar em Lucas 12, continuando. Agora eu vou estar lendo aqui no verso 8. Digo-vos, no versículo 8, digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. No 9, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele
que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, não será perdoado. Até aqui. Irmãos, aqui é uma palavra tremenda para que eu e você possa compreender o que Jesus quer nos ensinar. Aqui Jesus diz que se eu e você negar Ele diante dos homens, diante do ser humano, diante da sociedade, Ele também vai nos negar diante dos anjos de Deus naquele grande dia, no dia da salvação da nossa alma. Então o que é que eu aprendo com isso? E que gostaria que você também abrisse seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa te ensinar, abrir o teu entendimento para você compreender o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando através desta palavra. Aqui Jesus nos ensina, primeiro ponto, que nós não temos que temer ao homem, o que mata o corpo, mas não pode fazer nada com a nossa alma. Então nós temos que temer a Deus, que é o que vai julgar eu e você, o que vai tanto lançar o ser humano no inferno, os que desobedecem, é Ele que é o juiz, é Deus que vai dar a sentença para todo ser humano. Então, eu e você não temos que temer ao homem. Isso que nós temos que ter no nosso coração. Que eu e você não podemos negar Jesus de maneira nenhuma. Não podemos negar Jesus nem mesmo diante da morte. Se vier alguém querer tirar sua vida para você negar a Jesus. Agora o interessante é o que Jesus quer nos ensinar. Que se eu e você negarmos a Ele, se eu e você desprezar o Evangelho, desprezar o Espírito Santo, que é o que ensina essa palavra, essas escrituras para mim e para você, é aquele que nós temos que temer, que é a Deus, que é o Espírito Santo de Deus, obedecer, procurar abrir o coração e não negar aquilo que Ele não tem nos ensinado. É isso que Jesus quer nos ensinar. Se eu não aceitar essa palavra para mim, no meu coração, e eu negar, eu não quero essa palavra, eu não quero obedecer essa palavra, é isso que Jesus quer nos ensinar. Isso você está negando a Ele. Negar Jesus não é simplesmente você abrir a boca e dizer, eu nego a Jesus. Não. Negar a Jesus, como muitos não entendem, acham que negar a Jesus é abrir a boca. De repente, vem uma pessoa que quer fazer o mal para aquele crente, aquele cristão, aponta uma arma e fala, nega Jesus aí. Aí ele fala, eu nego Jesus, ou eu não nego Jesus. Negar Jesus é muito além de que simplesmente palavra, falar eu nego ou eu não nego. Negar a Jesus é as nossas atitudes. É isso que o Senhor quer abrir o nosso entendimento. Muitas vezes, eu e você, nós podemos estar negando a Jesus do jeito que a gente estamos vivendo. Qual é o nosso testemunho diante do nosso próximo? Eu e você, como servo de Deus, conhecedor da palavra, o que nós temos feito? Qual é o testemunho de cristão que nós temos diante das pessoas? Nós estamos mostrando para as pessoas que Jesus está na nossa vida, o testemunho como o apóstolo Paulo ensina. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Para que nós temos que ter cuidado para que a gente não venha com as nossas atitudes blasfemar do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que as pessoas não venham olhar para nós e ver que nós somos um falso cristão, uma falsa cristã. Porque o negar, irmãos, primeiro ponto, o negar, a gente não pode negar aquilo que a gente não tem. Se a gente tem Jesus na nossa vida, se eu e você tem a presença de Deus nas nossas vidas, então nós temos. Mas como nós negamos Ele para as pessoas? São várias formas, vários pontos para nós interpretar essa palavra. Muitas vezes, vou dar um exemplo de muitas vezes nós negamos a Jesus de nós termos a presença de Deus na nossa vida e nós não queremos levar a mensagem de salvação para o nosso próximo, para o nosso vizinho, para a nossa vizinha.
para o nosso parente, para os nossos próximos, seja estranhos, não precisa ser só conhecido, não. Aqueles que estão lá na rua, aqueles que estão lá na praça, aqueles que estão no supermercado, onde Deus te colocar para você anunciar, você tem que deixar Deus usar a tua vida e entregar a graça. Porque a Bíblia fala lá em Romanos 10, 16, 17 em diante, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, aquele que crê, abrir o coração, será salvo. Então você está levando a salvação para aquelas pessoas. Mas eu pergunto para você, o que você tem feito? Você tem levado esse evangelho? Você tem levado essa mensagem de Deus, de Jesus Cristo, de salvação para o teu próximo? Essa é uma forma que você pode estar negando Jesus. É uma forma que você pode estar negando aquilo que você tem. Se você tem Jesus na tua vida, então leva ele para outras pessoas que não conhecem ainda. Tem outro ponto também. Negar a Jesus é quando você também dá um falso testemunho. Quando as tuas atitudes não condiz com a verdade, com a palavra de Deus. Porque muitas vezes você diz que é um cristão, que você serve a Jesus, mas o teu testemunho não condiz. Você vive no palavrão, na mentira, você vive fazendo coisas que as pessoas olham para você e falam assim, o quê? Ser cristão assim? Ser cristã assim? Então isso você também está negando o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, em vez de você trazer pessoas para Jesus, você faz afastar pessoas. Essa é uma forma também de você negar a Jesus. É você não viver a palavra dele. É você negar o verdadeiro evangelho de Cristo na tua vida, como testemunho, vivendo a palavra em você mesmo. Ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa que viva conforme a vontade de Cristo, para que Jesus seja manifestado através da tua vida. Mas se você faz o ao contrário, você também nega Jesus diante das pessoas. E também tem outro ponto, que negar Jesus também é você estar falando algo, fazendo algo que não condiz com a vontade de Jesus. Negar Jesus é Jesus falar algo para você fazer da forma que ele deixou para você fazer, obedecer a palavra, e você faz ao contrário. Você não se importa com a vontade de Jesus. Tem que ser a sua vontade, do jeito que você entende, do jeito que você acha que tem que ser. É o que muitos estão fazendo. Jesus ele dá uma direção para muitos, e muitos estão fazendo não pela vontade de Jesus, estão fazendo pela própria vontade dele. Isso também é negar a Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. Negar a Jesus não é simplesmente eu dizer assim, eu nego Jesus. Não. Negar a Jesus é nas nossas atitudes. Negar a Jesus é eu não querer receber a palavra dele na minha vida. Negar a Jesus, como está escrito lá em Apocalipse 3:20, é quando ele bate na porta do teu coração e você não deixa ele entrar na tua vida. Então você fala, eu não quero Jesus, eu não quero. Negar a Jesus também é você não deixar ele entrar na tua vida, você não quer, você está negando a salvação, a graça de Deus na tua vida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas naquele grande dia, Jesus diz que aquele que negou a ele também negará diante dos anjos de Deus. Ele vai dizer, apartai de mim, vocês que não quiseram nada comigo. Vocês também que até diziam que caminhava comigo, mas nas suas atitudes vocês me negavam diante dos homens, diante das pessoas. Você nunca levou a minha mensagem verdadeira de salvação para aquelas pessoas que precisavam. Isso também é negar a Jesus. Então, Jesus ele deixa bem claro, não temas aquele que mata o corpo, não temas o que as pessoas vão dizer por você vir para a presença de Deus, por você ter vindo para a presença de Jesus Cristo, que é maravilhoso. Ele só quer nos ajudar, nos salvar, quer nos proteger, para nós permanecer firme
até o final da nossa vida aqui nessa terra, porque o maior está guardado no céu para nós. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que não há lutas tão grandes, porque maior é a vitória que Deus preparou para cada um de nós que crê, que obedecer, que não nega essa verdade em nossas vidas. Quantos não estão negando Jesus com as suas atitudes, mesmo ainda andando nos caminhos de Jesus, e outros que não estão ainda, mas negam, não querem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, o Senhor e Salvador, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É o único que pode nos levar para a vida eterna. É o único que pode nos levar para Deus, morar a eternidade no céu. É só Jesus. Então não negue a Jesus. Não, você que anda nos caminhos do Senhor Jesus, pelas tuas atitudes, não nega Jesus. Porque não adianta você dizer que não nega Jesus, mas nas suas atitudes você está negando. Você está desobedecendo. As pessoas não têm visto Jesus na tua vida. Isso é negar Jesus também. E essa mensagem é que você abra seu coração, para que você deixe o Espírito Santo usar a tua vida. E eu creio que ele vai te fortalecer. Você não vai temer ao homem, você não vai temer ao inferno, você não vai temer nada. Você vai ter temor por Deus. Porque temor não é medo, temor é respeito, temor é reverência, temor é obediência ao Pai Celestial. Eu agradeço essa oportunidade e que Deus, eu creio que Deus falou no teu coração. Põe em prática essa palavra. Tome cuidado, não negue a Jesus Cristo, porque Ele mesmo está dizendo aqui que Ele negará aquele que tem negado a Ele, não só de palavras, mas também com atitudes, porque atitudes falam mais do que palavras, muitas vezes. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.